Deus o porquê daquilo. E Deus me mostrava essas pessoas pedindo socorro, mas ninguém de fora conseguia ouvir, porque elas estavam sufocadas, a ponto de elas não terem força nem para pedir socorro mais. E eu cheguei, eu passei essa visão para o pastor naquele dia, e ele disse que eu era a terceira pessoa naquele dia que estava trazendo isso para ele, que era uma confirmação de Deus. E naquele mesmo dia, meus irmãos, Deus me disse: cubra a tua família, cubra a tua casa. E aos poucos eu fui entendendo o que Deus queria dizer com isso. Como assim cubra a tua família? E eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus, e Deus começou a me revelar algumas coisas que estavam em oculto dentro da minha casa, coisinhas que a gente nem dava conta. Distanciamento entre eu e minha esposa, entre eu e meus filhos. Nós não comíamos à mesa, cada um pegava seu prato, ia para onde queria, na frente da televisão. E eu pude entender o que Deus queria dizer com aquilo. Que Deus queria que eu tomasse uma posição em relação à minha família. Porque eu precisava edificar minha casa, eu precisava edificar minha família, para que o chamado de Deus viesse se concretizar na minha vida. Estamos em processo. Estamos em balanço. Estamos fechados para balanço. Estamos em reforma. Porque eu entendo, meus irmãos, para que eu, e quando eu digo eu, a minha família toda está envolvida nesse processo, para que nós possamos tomar conta de família, a minha família precisa estar estruturada. Então algumas decisões foram tomadas lá em casa. Nós, durante um tempo, nós fizemos culto doméstico, onde eu ministrava para a minha família. Às vezes tinha participação de alguém de fora, mas quase sempre era só eu e minha casa. E ali nós tínhamos uma ministração, um tempo de louvor, um tempo de adoração. Depois nós paramos porque houve essa transição de casa para uma outra casa, de mudança de igreja, houve essa transição. E durante esse tempo nós paramos, mas nós vamos retomar isso, porque foi um tempo de muita bênção. Mas o que nós notamos, queridos, é que muitas coisinhas haviam na nossa casa, que nós mesmos não nos dávamos conta disso. E uma família, meu amado, não é destruída de uma hora para outra. Um lar não é destruído de uma hora para outra. Não chega um vento assim e de repente aquele que era bom se torna mal. Não, não é assim. Essas coisas só acontecem, meus queridos, porque o diabo vai colocando coisinhas aos poucos dentro da nossa casa. Há uma história também no livro de Josué que eu creio que quase todos aqui conhecem, que é a história de Acã. Está lá no capítulo 7, onde Deus dá a direção a Josué para que as muralhas de Jericó fossem destruídas e eles pudessem alcançar aquela cidade. Mas Deus deu uma ordem: não pegue nada de lá, porque tudo que tem lá é anátema, é pecado. Não pegue nada de lá. Mas Acã tomou para si algumas coisas, entre elas uma capa. E resumindo a história, meus queridos, o povo perdeu uma batalha que estava praticamente ganha. Perdeu uma batalha porque deixaram o pecado, deixaram aquilo que não agradava a Deus entrar no meio do povo. E trazendo para a nossa vida hoje,
Eu quero que você guarde o teu coração nessa noite, meu amado, mas eu não vou calar minha voz. Eu não vou calar minha boca. Eu não entendo que essa seja uma palavra de exortação, porque não cabe a mim, cabe ao anjo da igreja. Mas eu estou aqui, meu querido, como profeta de Deus, para que seja a voz de Deus, para consertar a tua casa. Glória a Deus. Às vezes achamos que a nossa vida está tudo bem, meu querido. Achamos que a nossa família está tudo bem. E deixamos de tomar certos cuidados. Usamos uma liberdade que nós estudamos durante esse tempo, que fala na carta aos Gálatas. Usamos essa liberdade que Cristo nos deu para dar ocasiões à carne. E quando somos confrontados, quando somos contrariados, dizemos facilmente: para de religiosidade, para de ser Caxias, para com isso. Nós vivemos num outro tempo. Meus amados, céus e terras passarão, tudo vai passar, meu amado, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, e ela serve para hoje na nossa vida. Muitas vezes queremos um evangelho light, algo que possa dar ocasião à nossa carne, meu querido. E isso tem permitido que Satanás comece a colocar pequenos demônios dentro da nossa casa para destruir a nossa família. E essas coisas podem entrar, meu amado, por diversas portas. Através de novelas. Eu era um noveleiro, meu irmão. Eu ganhava de qualquer mulher em relação à novela. Mas um dia eu entendi que aquilo não era bom para a minha família. Que aquilo não trazia nada de edificante à minha família. Muito pelo contrário. Quando os meus olhos foram abertos, meus irmãos, eu comecei a notar que eu estava trazendo para dentro da minha casa pornografia, adultério, homossexualidade. E na hora nós tomamos a decisão de parar com isso. Big Brother, fazenda, sítio, chácara. Quantas coisas não permitimos, meus irmãos, dentro da nossa casa. E muitas vezes falamos: isso não tem nada a ver. Você sabe o que tem destruído o povo de Deus, meu amado? Esse tal de não tem nada a ver. Deixa eu pegar ele e vou dar tanta porrada nele. Porque esse tal de não tem nada a ver, meu amado, tem destruído as famílias, tem destruído as casas, tem destruído as vidas. Porque vemos por aí um movimento gospel. E às vezes achamos que não, Cristo nos libertou, somos livres. E começamos a dar vazão aos desejos da nossa carne. Deixamos que o mundo no qual um dia nós fizemos parte dele, mas nós somos tirados de lá, meu irmão. Não pertencemos mais a esse sistema. Não pertencemos mais. Quando falamos de mundo, falamos de desejo desenfreado da carne. Falamos de desejo desenfreado que os nossos olhos traz. Meus irmãos, é hora de analisarmos do que a nossa família tem sido alimentada. Muitas vezes permitimos que músicas comecem a fazer parte da nossa vida, da vida dos nossos filhos, e nem nos atentamos à letra.